Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a Números, capítulo 3. Você está gostando desses comentários? Está gostando de ler a Bíblia? Está conseguindo? É muito importante que você se dedique à leitura das Escrituras e que através da leitura das Escrituras você possa compreender o plano de Deus para a sua vida. Amém? Aqui vai falar sobre o número e o ofício dos levitas e o resgate dos primogênitos. Diz o texto: são estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. São estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. São estes os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Disse mais o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e ponha diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes serão dados. Mas Arão e seus filhos ordenarás que se dediquem só ao sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo o primogênito é meu. Desde o dia em que feri todo o primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal serão meus, diz o Senhor. Então aqui o texto continua e é interessante nós observarmos aqui as características, né? Esse capítulo 3 aborda o censo dos levitas, que foram isentos de qualquer papel militar no acampamento, nos capítulos 1 e 2. Ele lida com a tribo de Levi como substituta do primogênito dos israelitas, a posição dos acampamentos das famílias levíticas e as suas responsabilidades, e a superioridade da família arônica, mosaica, sobre o resto dos levitas. Então, é interessante quando nós observamos aqui no capítulo 1, né, que diz assim: essas são as gerações de Arão. Gerações é a palavra hebraica, um termo técnico para genealogia. O que é relatado nos versos de 1 a 4 é diferente do censo. O censo relata números pertencendo a famílias. A genealogia traça a descendência e isso faz toda a diferença. Amém? Essa descendência vem dos indivíduos desde os seus ancestrais. Então, nós vemos quando Deus diz assim: eu sou o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Né? Então, ele está falando ali sobre as histórias das famílias e não simplesmente contando o número de pessoas. Então, aqui eles dizem que Arão, eles são consagrados, né? Então, essa palavra consagrados literalmente significa encheu suas mãos, ou seja, Deus separou e oficializou para algo específico, amém? E é muito importante nós entendermos isso. Então, consagrados refere-se aos rituais de ordenação determinados em Êxodo 28 e 29, que eu já comentei aqui, você pode voltar e assistir lá o vídeo sobre o comentário de Êxodo 28 e 29. E realizados em Levítico capítulo 8, que também já foi comentado. A pergunta sobre se o modelo de ministério que separava o clero dos leigos deveria ser copiado do Antigo Testamento pela nova igreja foi respondida de várias maneiras por diferentes tradições cristãs. Muitos contemporâneos evangélicos tendem a minimizar a importância da distinção entre o clero e os leigos, modelando sua visão de ministério na democratização do Espírito, como é desejado por Moisés
no capítulo 11. Então, no Novo Testamento, agora todos têm o Espírito habitando dentro, amém? E os líderes e os ministros são pessoas capacitadas com Deus para trazer maturidade aos crentes, para preparar os crentes para a obra do ministério. Então, é muito importante nós entendermos isso, amém? Aqui, o ministério do tabernáculo, como o papel dos levitas, é diferente da obra de Arão e de seus descendentes, que oficiaram como sacerdotes. Um levita que não fosse descendente de Arão não tinha autorização para ministrar como sacerdote. E aqui a questão dos primogênitos, né? Os primogênitos são de Deus em reconhecimento da dependência que o homem tem de Deus para viver. Então é muito importante nós entendermos isso nessa época aqui, porque quando o homem tinha um filho primogênito, aquele filho era consagrado a Deus. E isso é revelado desde o tempo da morte dos primogênitos no Egito. Porém, quando fizeram o bezerro de ouro, né, Deus consagrou a tribo de Levi. A reivindicação especial deles, um grande valor na sociedade de Israel, como eram propriedade de Israel, eles tinham de ser comprados pelo pai deles. Aqui os levitas são os substitutos para os primogênitos humanos. O modelo do relatório do censo é o mesmo para todos os três grupos. Primeiro, o nome da família dos grupos. Depois, o número do grupo. E terceiro, lugar em que eles montam acampamento. Quarto, nome do líder. Quinto, lista dos deveres do grupo. E é exatamente isso que o capítulo 4 vai tratar, sobre os deveres de cada grupo e sobre o que eu vou falar amanhã. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso, porque Deus aqui está estabelecendo, já que eles vão agora sair do Sinai e vão em direção, marchar para a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, essa terra da promessa, eles tinham que estar bem organizados, amém? Eles tinham que entender cada um qual era a sua parte, para, através da execução da sua parte, serem bem-sucedidos na conquista da terra, conquistando a sua herança na dependência de Deus. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso, porque o capítulo 4 vai descrever, né, os deveres, ou seja, como eles devem fazer, né, e como eles devem, vamos dizer assim, agir em meio à marcha, em meio ao acampamento, para que tudo seja feito com ordem e com decência. A mesma coisa o apóstolo Paulo, quando ele vem falando a respeito da igreja e de como deve ser a ordem do culto, a liturgia do culto, quando as mulheres começaram a participar na igreja de Corinto do culto, e principalmente com as manifestações do Espírito de Deus, elas davam, e eles também, os homens, davam curto-circuito na unção. Então Paulo vem trazendo ali a ordem do culto, vem explicando como deve ser feito, principalmente no que tange aos dons do Espírito, e ele diz assim, tudo deve ser feito com ordem e com decência. E é aqui que Deus está estabelecendo essa ordem e essa decência dentro do acampamento, para que eles sejam bem-sucedidos. E nós vamos ver muito mais orientações, amém? Muito mais coisas que fazem com que, ao cumprir, ao obedecer essas orientações de Deus, a bênção dele se manifeste na nossa vida. Eu espero que você esteja gostando e que você esteja lendo, porque é a leitura da palavra de Deus que vai fazer com que você entenda a sua vocação e o seu propósito. E é a única coisa que vai nos manter sãos, saudáveis, principalmente na mente e nas emoções, nesses dias que nós estamos vivendo, amém? Dias escatológicos, onde está se cumprindo, né, a palavra de Deus nos seus mínimos detalhes. E nós precisamos entender qual a nossa missão, qual a nossa parte, para que através desse entendimento, pela ajuda do Senhor, na mútua cooperação para com os irmãos, nós possamos cumprir o nosso ministério e o nosso chamado. Amém? Então que Deus te abençoe, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Um grande abraço e até amanhã.